Pessoal, os números da aprovação do Lula estão igual à economia do Brasil, né? Despencando totalmente. Quem poderia imaginar, né? Por que os números da aprovação estão caindo? Governo tão bom desses, fazendo tudo certinho, né? Caminhando direitinho, como deveria ser, né? Agora temos os números aí, os dados do Poder Data que foram apurados aí agora poucos dias atrás, no finalzinho de setembro mesmo, e que apontam aqui para o seguinte, né? Que 48% dos entrevistados aprovam o governo Lula e 45% desaprovam, o que de acordo com a metodologia desse estudo, dessa pesquisa, indica já um empate técnico, né? Então vamos dar uma olhada aqui nos números do Poder Data trazidos aqui pelo site Poder 360, tem uns gráficos legais aqui para a gente avaliar, para a gente acompanhar. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho e você também pode colaborar esporadicamente com o meu trabalho clicando no botão Valeu Demais aí embaixo, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, não é? E olha só, dentre o que o pessoal desaprova mais aqui no governo Lula, adivinha só qual ministério que tem a pior aprovação? O Ministério da Segurança Pública, né? Quem diria que o todo-poderoso Dino, que o pessoal da esquerda gosta de pintar aí como sendo o nome mais forte do governo Lula, o cara que tem uma grande abordagem nas redes sociais, que é o nome mais famoso nas redes, na internet e tudo mais do governo Lula, um nome muito forte, etc. Nunca vi isso, né? Mas o pessoal vive falando. A pasta dele é a mais mal avaliada de todas aí em relação ao governo Lula, né? 47% da população brasileira acredita aí que as ações tomadas pelo Ministério do Flávio Dino são péssimas. Não é só o pessoal que desaprova, né? Aquele negócio de ruim ou péssimo. Só péssimas aí, 47%. Mas então vamos dar uma olhada aqui, primeiramente nos números do governo Lula aí, a respeito da sua aprovação e comparar esses dados então com o que nós tínhamos antes. E já adianto para você, houve uma queda na aprovação do Lula aí de 13 pontos, né? Aliás, houve aqui uma queda na distância, né, entre aprovação e desaprovação aqui, que conforme eu falei, já está em empate técnico. E nós vemos esse número, então, nesse gráfico que está na tela aí, demonstrando a aprovação do governo Lula no decorrer deste ano aí. Você pode ver que o pessoal que não sabe ou não opinou aqui está mais ou menos na mesma faixa, não houve uma grande variação, nem nada do tipo assim, porém, o que chama a atenção mesmo aqui é o índice do pessoal que desaprova o governo Lula, né? A aprovação aqui vem oscilando, já caiu bastante, está no pior patamar atualmente, é importante frisar, é o pior valor do Lula em matéria de aprovação desde que ele voltou à presidência da República. Mais da metade dos entrevistados na época aí, logo que ele começou, aprovavam o seu mandato, isso aqui lá no finalzinho de janeiro de 2023, esses números, isso foi caindo aqui ao longo do ano, deu uma subidinha de novo, agora chegou no patamar mais baixo, 48% de aprovação então. Porém, o índice de desaprovação aqui do governo Lula vem subindo com consistência. Esse aqui é o dado mais importante, provavelmente, né? O tanto de pessoas aí que passaram a criticar o governo Lula e considerar que ele está indo por um caminho errado. Esses números nunca caíram nesse ano, estão no maior patamar e a tendência é que essa linha continue subindo aqui para muito em breve, talvez na próxima pesquisa aí, vemos aí uma mudança aqui, né? Essa linha de baixo já vai ser aqui, já vai estar mais alta, a linha da desaprovação do que a linha de aprovação, sendo que, conforme eu falei no começo do vídeo, isso aqui é um empate técnico, porque existe uma margem de erro aqui de 2 pontos percentuais, conforme está dizendo aqui embaixo. Ou seja, esse 48 pode ser 46 e esse 45 aqui pode ser 47. Então, como a coisa está meio ali numa zona cinzenta, já consideramos isso um empate técnico então. Ou seja, dos entrevistados aí, metade, praticamente, dos que responderam aí, tem um percentual aqui de pessoas que não sabem responder, aqueles que responderam, metade diz que o governo Lula está ok, está bacana, outra metade diz que não está tão bom assim. Aqui nós temos ruim, péssimo, bom, ótimo, né? Vários graus que representam aprovação ou desaprovação.
E aí o pessoal do Poder Data faz questão de frisar que tipicamente um presidente no primeiro mandato, aliás, no primeiro ano de mandato, costuma ter uma condescendência da população brasileira, costuma ter um adiantamento de confiança por parte da população, e isso vai arrefecendo ao longo do tempo, caso realmente as expectativas não sejam atendidas. E parece, então, com esses números aqui, que de fato esse momento está chegando no governo Lula. Depois de 8 meses de mandato, o pessoal já não está muito com paciência para esperar que o Lula de fato faça um bom governo, e os dados que nós já temos atualmente dão conta de que ele está indo para um caminho errado. E aqui nós temos esses dados estratificados então por sexo, idade, região, escolaridade, renda e religião. Tem algumas informações importantes aqui que demonstram o seguinte, né? Aqui o dado geral é de que nós temos um empate técnico, então 48-45 aqui em matéria de aprovação da margem geral aí dos votantes, daqueles que passaram por essa pesquisa, por esse escrutínio aí, né? Agora, em matéria de sexo, conforme nós podemos perceber aqui, a aprovação do Lula junto das mulheres é maior, né? Já se espera isso, inclusive. Mas veja aqui que no eleitorado masculino, digamos assim, eleitorado, né, extrapolando para questões eleitorais, mas entre os entrevistados do sexo masculino, realmente a aprovação do Lula já é menor, né? Então, os homens acreditam mais que o governo Lula é ruim. Agora, existe então um valor de 6% aqui de diferença entre a aprovação e desaprovação do Lula junto das mulheres, porém, naturalmente, esses números provavelmente caíram ao longo desse ano também, né? Isso aqui chama bastante atenção agora. Pessoas muito jovens, né? 16 a 24 anos, ou seja, muita gente que sequer entrou no mercado de trabalho, muita gente que não sabe o que é viver a vida de fato, que não chegou na idade adulta, não lava as próprias cuecas sozinho, né? Então, muita gente aqui nesse sentido, nessa faixa demográfica, considera o governo Lula bom, né? Aprova o governo Lula, bom ou ótimo. 58% aprovam, 36% desaprovam. Achei um pouco exagerada essa margem de erro. Será que é por conta da idade aqui e tudo mais? É porque com essa margem de erro aqui, né, no pior cenário, esses números podem cair para 53% aqui e 41% aqui, mas mesmo assim estamos falando de uma grande diferença, né? Estamos falando de números bastante consideráveis. E à medida então que a idade vai aumentando, nós temos aí também um decréscimo na confiança do Lula, né? Esse pessoal aqui da faixa dos 25 ao 44 são os que menos aprovam o governo Lula, né? Olha só, 39% apenas aprovam aí o atual mandato do Molusco, né? Essa faixa etária, você sabe certamente, são das pessoas mais economicamente ativas, gente que está de fato aí no mercado de trabalho, dando duro e construindo a sua vida. Esse pessoal tipicamente tende a não aceitar muito bem as políticas econômicas do Lula, né? E aí tem o pessoal de mais idade aqui, você pode ver, os idosos também têm uma aprovação boa para o Lula. Por que será? Por questões aí de esperança, expectativa de receber uma boa aposentadoria? Não sei dizer, mas é normal que tanto pessoas muito jovens como pessoas muito velhas tenham uma preferência mais por políticas de esquerda, ou pelo próprio Lula aqui no caso dos mais velhos, porque ele é um nome muito conhecido, tem algum carisma junto a essas pessoas aí. Matéria de região, de fato, como era de se esperar, aí o pessoal do centro-oeste e do sul do Brasil desaprovam bastante o governo Lula, como vocês podem ver aqui. Agora o sudeste realmente ainda tá naquela coisa de gostar do Lula e tudo mais, impressionante, né? 51% das pessoas aqui aprovam o governo Lula na região sudeste, aqui no meu sudeste, né? Com essa margem de erro, isso pode cair um pouco para 48 e 45, ficar próximo os dados aí e tudo mais, mas ainda é uma questão vergonhosa, né? Também, como era de se esperar, o Nordeste, muita gente aprova o Lula, isso aí já era esperado também, né? Aí junto com o Sudeste, vai entender, é a única região que majoritariamente aprova o governo Lula. Agora, a escolaridade também tem um ponto importante, né? Que só entre o pessoal que tem ensino fundamental é que a aprovação do Lula está muito grande, né? O pessoal com um grau de escolaridade menor. Quem tem um grau de escolaridade maior tende a não aprovar o governo Lula, conforme você pode ver por esses números aqui, né? O que isso significa? Eu deixo
para você dizer. E um último número aqui que me chama a atenção e me incomoda bastante, eu sendo católico, é o percentual de católicos que aprovam o governo Lula. Isso aqui é uma loucura, né? 57%, acho que é o maior índice aqui junto com a questão da idade, né? Então 57% dos católicos aprovam o governo Lula. Não sei quais, os daqui da minha região, o percentual está muito diferente disso, né? Já entre os evangélicos, a aprovação, como era de se esperar, é muito menor. 31% apenas deles aprovam o governo do Molusco, né? Aqui nós temos, então, de fato, a avaliação aqui do trabalho do Lula, como se ele trabalhasse. Desde os anos 70 o cara realmente não trabalha, né? Mas aí 36% das pessoas classificam como bom e ótimo o governo Lula, o trabalho do Lula como presidente da República, e 35% das pessoas aí classifica como ruim ou péssimo. Isso aqui é um empate realmente, né? O que demonstra que a sociedade brasileira, de fato, está dividida. Agora chama a sua atenção para a avaliação aqui do ótimo e bom, que caiu bastante desde o começo do ano, né? Se você olha aqui o ruim ou péssimo, está mantendo o mesmo patamar, certamente pessoas que não gostam do Lula aqui votando dessa forma, porém, o ótimo ou bom, aquela aprovação boa do governo Lula ali, tem caído com consistência ao longo dos meses, né? Já se perdeu 7 pontos aí de lá para cá, desde janeiro até agora, final de setembro, às custas do regular, provavelmente, né? Pessoas que acreditavam que o governo Lula era muito bom, estava ótimo, maravilha, e agora já consideram regular, mais ou menos. A tendência é que essas pessoas passem a considerar em algum momento o governo do Lula ruim ou péssimo. Então, de fato, muito completinha essa pesquisa feita pelo Poder Data aqui, muito interessante, traz uns números muito bons e principalmente indica algo que nós já estamos percebendo. A paciência do povo brasileiro com o Lula está acabando, né? Isso aí é algo bastante evidente. Cito novamente aqui no finalzinho deste vídeo, mais uma vez, que a questão da segurança pública, que supostamente é um ponto forte do governo Lula, por ser comandada pelo Flávio Dino, né? O ministrável, o supremável, né? Um nome muito cotado para ocupar a vaga que a Rosa Weber acabou de abrir lá no STF. Pois bem, 47% da população classifica essa pasta aí, a condução da segurança pública do governo Lula, como péssima. E esse pessoal com certeza está com a razão. Mas o que você achou desses números? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.